gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com a minha mãe. Hoje eu vou gravar sobre meus estudos, né? E daí eu tenho aqui meu caderno de estudo. Meus cadernos normais que eu levo pra escola. Normais. São, esses daqui, ó, gente, amarelo. Tudo isso daqui é pelo menos de ciências, que a gente vai estudar agora, né, mãe? Sim. Ciências. Vamos estudar ciências. A gente vai estudar hoje à noite, gente, porque amanhã eu tenho um treino de ginástica. Pra quem não sabe, eu faço ginástica artística. Ó. É isso. Já coloquei na página pra você. Já colocou na página? Ó, gente. A gente vai ler pra vocês. Lembrando. Não, a gente não vai ler. A gente vai fazer uma revisão pra você falar, pra você estudar, pra você aprender de uma maneira mais fácil as atividades, a matéria da prova de amanhã. É mais uma revisão. Então, vamos lá. Os grupos dos animais. Os animais são divididos em dois grupos. 2 ou é 5? Tem as plantas. Como que as plantas se alimentam? As plantas, elas se alimentam. Elas mesmo se alimentam. Elas produzem o seu alimento. O seu próprio alimento. Isso é do segundo ano, mas eu já tô no terceiro, tá? É uma revisãozinha do segundo ano. Isso. E aí, e os animais? Os animais tem os... Eles se alimentam. Eles se alimentam de outros seres vivos. Isso mesmo. Ou de plantas também. Uhum, isso mesmo. E aí, tem os animais também que formam um grande grupo de seres vivos. Eles também podem apresentar diferentes características. Aí, quais são as características? Animais cobertos... a cobertura do corpo dos animais, certo? Uhum. Então, como que é a cobertura do corpo do camaleão, do lagarto? Como que é? O lagarto, ele tem escamas, gente. Isso. E da galinha? Pena. E dos gatos, do cachorro? Pelo. São os pelos. E aí tem sobre a cobertura dos animais, a locomoção dos animais. Como que eles se locomovem? A serpente. Como que a serpente se locomove? Ela se locomove rastejando. E o jacaré? Nadando ou andando. E os sapos? Os sapos pulando. Eles podem saltar, isso mesmo. E aí também tem, ó, a gente já falou da cobertura do corpo, que são as escamas. Sim, como que eles se as locomovem. penas e os pelos, como que eles se locomovem. Sim. E agora a gente vai falar sobre a alimentação dos animais. Quais são os 3 tipos de animais em relação à alimentação? Herbívoro, carnívoro e onívoro. Dá 2 exemplos de animais herbívoros. Herbívoro, deixa eu ver. Capivara, borboleta e vaca. Por que a borboleta é herbívoro? Não entendi essa. A capivara é? Ah, é. O que você falou? Capivara, borboleta, qual que é o outro que você falou primeiro? Vaca. A vaca é herbívoro. Ai, é verdade. Vai. Por que a borboleta é herbívora? Porque a borboleta, ela pega o pólen das flores. Ela come, Ela se alimenta pelo Ela se pólen. alimenta. Não é pólen, é néctar. Néctar. O que é pólen? Não sei qual que é a diferença de pólen e néctar. Isso dá um vídeo. A gente vai fazer um vídeo aí, uns vídeos de tudo. Então, qual é a diferença de pólen e néctar? Então, as borboletas, elas são herbívoras porque elas se alimentam do néctar. O pólen. Não é pólen, néctar. Néctar. Isso. E aí, quais são o outro tipo de animal? Carnívoro. 2 exemplos de carnívoro. Jacaré, joaninha. Joaninha. A joaninha é carnívoro? Por quê? Calma, deixa Ah, eu desculpa. terminar.
jacaré, joaninha, Carnívoro. leão. Carnívoro. Então a Joaninha, certo? E aí o outro? A joaninha, ela é carnívora. Ah, Porque ela come, ela se alimenta. ela se alimenta de insetos menores do que ela. Então, se você pegar uma joaninha, você não precisa ter medo dela. Porque você é maior do que ela. Graças a Deus. Mas a Joaninha Ela é não ia ser tão mesmo. bonitinha. Não é mesmo. Onívoro. Ah, é Onívoro. a gente- Animais onívoros são humanos, tucano, macaco. Por que o tucano é onívoro? O que são os onívoros? Onívoro é pessoa que come planta e outros animais. Por causa disso que o ser humano é onívoro. Ser humano é animal, você sabia, gente? E o tucano, ele come frutas, ovos e insetos. Por causa disso que ele é onívoro. Tá escrito Né? aqui, ó. Isso. Tucano de bico verde, eu li, claro. um animal. Ele se alimenta de principal de frutos, Principalmente ovos e insetos. insetos. Então, quais são os 3 tipos de animais de alimentação, em relação à alimentação? Herbívoro, carnívoro e onívoro. Isso. Vamos virar a Nossa, página. foi na cara do pessoal, mãe. Meu Deus. Vamos virar aqui de novo. Ah, isso aqui você já sabe. Eu já sei. Aí, onde os animais vivem? O pinguim, onde ele vive? O pinguim, ele vive na Antártica. Antártida. Antártica. Retira o que eu disse. Corta. Ah, o hipopótamo. Lagoa. A serpente. Deserto. A baleia. Mar. O sapinho. Floresta. Nossa, gente, olha esse sapo. Esse Eu posso sapo é mostrar pro lindo. pessoal, mãe? Eu gostei Ele é desse sapo. venenoso, eu Será que acho. é porque eu falei Ah, pra só ela falo que o era último. venenoso. O leão, ele mora na savana. Savana. Olha que bom. Floresta, olha esse sapo aqui, gente. Não Todo sei se tá colorido. focando. Olha, dava pra fazer um outro vídeo Sobre falando sapo. sobre esse sapo. Nossa, sapo colorido, bonito. Tem gente... Será que ele é venenoso? Deve ser Sei, venenoso. a gente vai ver, Mora gente. na A floresta, gente... ainda bem que eu não vou na floresta. Tem uma floresta aqui do lado. Nossa, não tem nada. Nossa, a pessoa ofereceu um sapo desse. Aparece. Onde ele mora mesmo? O sapo? Não é, você acabou de falar que aqui tem uma floresta. Floresta. Tá prestando muita atenção. Aí, o que a gente vai falar agora que vai cair na prova da Lara? Na fauna brasileira tem muitos animais de extinção, certo? Felizmente, gente. Infelizmente. Isso quer dizer que os animais de um mesmo tipo podem deixar de existir em um futuro próximo. Alguns deles já são considerados extintos. Um animal extinto é um animal que não existe mais. Então, qual é um animal que está ameaçado de extinção? É o mico-leão dourado. Isso. E qual o animal que é extinto na natureza? O mutum do Nordeste. Mutum É um do passarinho, gente. Que se ele existe uma gaiola. Pra quem não assistiu, como que é o nome do filminho lá? Ah, o nome do filme? É o Rio, né? O desenho. Chama Rio, gente. É muito legal. Assiste lá que Lá mostra... no Arara Azul, né? É arara azul. Que mostra que elas estão Extinção. em extinção, assim. E no final é bem legal, gente. Assistem. E aí aqui tem um exercício que fala assim, ó, escolha um dos animais mostrados no material complementar e faça a pesquisa para descobrir as principais ameaças para sua extinção. Em seguida, marque um X nas causas que você encontrou. Então, quais são as causas que fazem com que os animais fiquem em extinção?
Pode falar. Caça ilegal. Isso. Queimadas Isso. na floresta, tudo, gente. Uhum. Poluição. E falta um. Desmatamento. Então é a caça legal, ilegal, Legal. a queimada, poluição e o desmatamento. Isso aí faz o quê? Ajuda no quê? Instinto A extinção de quem? dos animais. Já pensou se os humanos sejam extintos? Mãe, você tá com a mãozona, eu tô falando. Ai, Jesus. Vamos lá. Deixa. Ah, desculpa. Aqui a gente está falando dos animais que modificam o ambiente. Então, igual o João de Barro. O que o João de Barro faz que modifica o ambiente? Ele constrói seu ninho com barro úmido, esterco, cocô de vaca, e palha no ninho. Mas por que ele faz isso? Pra criar os filhotes dele. E quando os filhotes eles aprenderem a voar, Sai do ninho. vai embora. E aí, qual que é o próximo? Tá falando de qual animal? Tatu. Tatu. Tatu é um animal que cava buracos. Já pensou ele cava um buraco na sua mão? Cava buracos no solo. Ah, é no solo, então tá bom. No solo para construir a sua toca. Ele passa o dia dentro da toca e sai só à noite para se alimentar. Eu não ia aguentar, não. Esperar até a noite para me alimentar. Vixe, Maria. Confia em mim. Aranha. A aranha constrói a sua teia com fios muito resistentes. Mas humanos, não sei o que tá. Produzidos por ela. Não, mentira. Pela aranha, tem umas aranhas aí, ó. Não tem, não. Mentira, tem. Vamos lá. Animais que vivem em grupos organizados. Quais são os animais que vivem em grupos organizados? Abelha, Uhum. formiga, As formigas. E os... e as aranhas. Não. Não. Cadê? E os cumpizeiros. Não, cupim. E os cupins. Gente, os cupins. Que vai falar nessa página aqui mesmo. Não vamos explicar. As formigas. Veja como funcionam os formigueiros, gente. As formigas, elas pegam esses cupim aqui, ó. Aqui, ó. Você tá vendo esse cupim aqui? Constrói. Você acha que é só um pequenininho esse cupim? Não, gente. Debaixo da terra tem um monte delas. E aqui tá falando que descobriram Ó, cientistas exploraram Cientista alguns cupizeiros no nordeste do Brasil e descobriram que eles ocupavam uma área maior do que o Pantanal. Ai, gente, Enorme. é debaixo da terra. Imagina quantas formigas o Tatu não acha. O Tatu, ele não vive debaixo da terra? Então, Nossa Senhora, ai, meu Deus do céu. Vai que o Tatu invade a casa da formiga, do cupim, né? Já pensou é. ele cava um buraco? Ele é marcar a formiga do cupim. Verdade? Será que ele é ganha maior? espaço. É. Mas aí como que as formigas se dividem? Tem as Eles têm as formigas trabalhadoras. Tem a formiga rainha que fica em um único integrante para reproduzir, para botar os ovos dela. Ela passa a vida inteira botando ovo. Já pensou minha mãe com tanto filho? A vida inteira.
Ela não faz Tá nada. daí. Só. Nada, só fica botando. Ai, gente, vai mais um. Ih, sou muito engraçada. Super. Então, ó. Negócio sério. As operárias usam suas mandíbulas para construir os túneis e as câmaras do formigueiro. É um trabalho lento e cuidadoso. Tô rindo de rir. Eu tô chorando de rir. Por quê? Não sei. Os túneis levam as câmaras que podem ser usadas para diferentes fins: estocar alimentos, proteger os ovos e as larvas, ou servir como sala da rainha. A rainha é o único integrante, coitado, do formigueiro que reproduz, né? Reproduz. Ela passa a vida inteira com ovos. Até, gente, já pensou? Ela nasce assim, maiorzona, assim, ó, gente. Ela é maior. Ela nasce assim e as formiguinhas nascem assim, ó. Gente, ela fica desde bebezinha. Certeza? Ela tem que arranjar um. Eu não sei. Aí vai estudar Mais disso um também. A vídeo gente vai ver. Vai sobre a saber. vida da formiga. A gente tem que anotar, gente. É muito vídeo, tá vendo? Tá surgindo um monte de vídeo. Aí, Lara, olha aqui, do cupim você já contou, né? Deixa aqui a mão de novo. Aí aqui, uma palavrinha cruzada. Jura? A gente vai falar agora dos animais vertebrados. Leia. Eu? Sim, claro. Tudo? Tudo. Ou eu só. Eu não vou fazer prova amanhã? Ou eu só, tipo, falo algumas coisas. Não, pode ler tudo. Porque essa parte você não estudou ainda. Estudei sim. Não. Lá na sala de aula. Hein? Vai, lê. Acabei. Animais vertebrados. Os animais também podem ser classificados de acordo com a existência de crânio e coluna vertebral. Ó, gente, se vocês virarem de costas, falou que minha professora falou, vocês vão sentir aqui um ossinho e vocês vão descendo ele, vem a coluna vertebral aqui também, ó. Aqui assim, e ai mesmo. Descosquinha. Não fale pra sua mãe fazer isso. Tá. Ó, onde que eu parei? Coluna vertebral. O crânio da coluna vertebral. E a coluna Coluna vertebral, juntamente com outros ossos, formam o esqueleto. Uma das funções dos esqueletos é sustentar e dar forma ao corpo dos animais. Os animais vertebrados possuem esqueletos com crânio e coluna vertebral. Aí aqui, ó, se você for ver, tem o crânio Aqui, e a coluna vertebral. O Tá vendo? crânio, posso mostrar pra sua mãe. Sim, deu outra página, hein, gente, que a gente vai falar, hein? Ó, é o crânio aqui. O crânio é a cabeça assim, ó. E a coluna vertebral é o que eu mostrei pra vocês, ó. Ao contrário, o crânio tá lá atrás, a coluna vertebral. Vamos lá, o outro. Fala quais são os animais que são vertebrados. Pode falar esses aqui. Cavalo, girafa, jacaré, sapo, cachorro, gato, humano. Gente, não tá aí todos eles. Não, mas eu falei. Os animais vertebrados são classificados em 5 grupos, de acordo com as características apresentadas. Então, quais são os grupos que os animais vertebrados são classificados? São os grupos dos peixes, anfíbios, répteis,
aves e mamíferos. Esses são os animais vertebrados. Então dá um exemplo dos peixes. Peixes. Problema nenhum, gente. Os peixes se locomovem na água por meio de nadadeiras e a maioria possui corpo coberto por escamas. Gente, aqui eu acho que tem escama esse peixe ou não? Acho que tem. Acho que tem. Aqui, esse peixe aqui, eu acho que... Não sei, tem escama, tá bem, porque a imagem tá bem boa. Daí... Mas... também vai ter um vídeo sobre peixe. Sobre peixes. Ó, os anfíbios, que são sapo, rã, perereca. Quando jovens, os anfíbios vivem em um ambiente aquático. Quando adulto, vivem em ambiente terrestre ou aquático. Oi, gente. Voltamos. Voltamos. Celular da Lara? Infelizmente. Infelizmente, não. Infelizmente. O celular dela tem um family link. Peça pra sua mãe. Peça pra sua mãe instalar. Porque aí a sua mãe vai saber tudo que você está fazendo no seu celular. Coloca limites de quanto tempo você tá. Ver a localização é a melhor coisa que tem. Só. Localização. Melhor coisa. Melhor. E aí, dá pra Uma colocar bosta, um. gente. Olha. Bom, vamos lá. Aí a gente parou nos anfíbios, né? Quando jovens, os anfíbios vivem em ambiente aquático. Então, quando o sapinho, imagina o sapo. Quando ele nasce, ele fica dentro da água. E aí ele vai crescendo. Daí quando ele é adulto, ele vive em ambiente terrestre ou aquático. Possuem a pele fina e úmida, que daí são os sapos, as rãs, pererecas, que são exemplos de anfíbios. E a Amora está atacada. Gente, a Amora não deixa eu estudar. Vamos lá, terrível. Vai. Qual que é o próximo, filha? O próximo é os répteis. Então a gente já falou dos peixes. Então os animais Os vertebrados. répteis, eles são os jabutis. Então, dos animais vertebrados, a gente já falou de duas classes: os peixes e os anfíbios. E agora a gente vai falar dos répteis. Os répteis, eles podem se locomover rastejando, nadando Ou andando. A maioria vive em ambiente terrestre. O corpo dos répteis podem ser cobertos por escamas, carapaças ou placas. Durante as serpentes, Não, peraí, calma aí. O corpo dos répteis pode ser coberto por escamas, carapaças ou placas duras. as serpentes, os lagartos, as tartarugas e os jacarés são exemplo de répteis. Então, gente, pra quem Peraí não... que eu vou fazer a Amora parar de latir. Enquanto isso... Pode continuar. Então, os répteis, eles são... Eles são a serpente, lagartos, tartarugas, jacarés... E jacarés. Vamos lá para outra página. Você entendeu os répteis, então? Entendi. Entendeu? Entendi, sim. O pessoal já sabe o que é os répteis. Dá um exemplo de répteis pra mim. Vou dar o exemplo de serpente ou jacaré. Serpente ou jacaré. Pode ser, isso mesmo. Ou... Tá bom. Bem, e as aves agora? Então a gente viu, ó, das classes dos vertebrados, a gente viu os peixes, os anfíbios, os répteis, e agora a gente vai ver as aves. A maioria das aves voa. Elas possuem o corpo coberto por penas
As aves apresentam outras características, como a presença de asas e bicos. A ema, a águia, a ariranha azul, o beija-flor e o pinguim são exemplos de aves. Mamíferos. Então, tá, a gente viu quais Então, são. a Quais gente são... já viu É. os peixes, répteis, aves, Pode olhar. e anfíbios. Anfíbios. Eu já peguei anfíbios da mãe. Todos. Todos. Eu já peguei todos. Até sapo, gente. Falaram. Tem que ser. Mas depois eu lavo a mão. Não coloco a mão no olho, não. Eu sou boazinha. Bem, né? Vai. O próximo. Os mamíferos podem viver em ambientes terrestres, como a anta e o morcego. Ou em ambientes aquáticos, como a baleia e o boto cor-de-rosa. Ai, depois a gente também vai estudar pelo boto cor-de-rosa. Boto cor-de-rosa. Oh, gente, isso daí é importante porque eu grifei. A maioria dos mamíferos tem o corpo coberto por pelos. Os filhotes dos mamíferos mamam o leite produzido pela mãe. Por exemplo, quem mama o leite produzido pela mãe? Deixa eu ver. O cachorro mama. O gato, a vaca, bezerro, né? O ser humano, o elefante, o lobo-guará e o golfinho são outros exemplos de mamíferos. Isso mesmo. Então, Bota o cor-de-rosa muito. então falo da classificação dos vertebrados, as cinco classificações. Anfíbio. Anfíbio. Aves, peixes, mamíferos e répteis. Isso mesmo, parabéns. Sim, legal. Ai, meu Deus, tá bom, um pouquinho. Arreda. Aí aqui, ó. As pinturas de que é isso? Lascal. Ah, gente. Lascal. Isso. Não, deixa eu explicar mais pro pessoal, porque eu sei, daí não precisa ler esse texto todo. Ótimo. Ótimo mesmo. As pinturas Lascaux são os índios que fazem. Muito antigamente. Os índios, como que eles faziam as pinturas? Eles pegavam alguns frutos e desenhava na parede de caverna, tudo. E aqui, lá na minha escola hoje, na quadra, tinha não sei se é um fruto, uma flor, sei lá, que tinha bolinhas dentro. Minhas amigas passaram o dedo assim e pintavam, elas não sabiam. Daí ficou manchado os dedos delas. Minha mãe olhando. O seu também, pelo jeito, você fuçou também, né? Não. Essas horas que a gente pega a arte. Então, foram os humanos, o ser humano pré-histórico que fizeram esses desenhos. De 1940. Não. Em 1940, quatro adolescentes encontraram em uma caverna esses desenhos. Sim, esses desenhos. Esses desenhos tinham quase 18 mil anos, que foram feitos pelo ser humano pré-histórico. Ó, Entendeu? gente,
O texto diz que os seres humanos antigos consideravam os animais importantes. Por que você acha que isso acontecia? Porque eles queriam comida, gente. Eu que respondi, tá? A professora falou que tava certo. Ah, então tá certo. Então ela falou que tá certo. Porque eles queriam comida. Antigamente, eles matavam os animais e comiam. Até hoje em dia. Tem que matar, não vai comer um negócio vivo, né? Não. Depois eu como a Meu morte. Deus, virou o celular. Agora, eu que não vou aparecer, né, mãe? Meu Deus. Ai, E agora a gente vai falar sobre os animais invertebrados. Vai. Tá acabando. Eu tô aqui página. Então é isso que eu vou ver agora, peraí. Vai lendo aí que eu vou ver aqui no aplicativo. Ó, gente, os animais invertebrados não possuem crânio, nem coluna vertebral. A coluna vertebral é o que eu disse pra vocês que desde aquela bolinha ali, que eu disse a bolinha aqui, ó, gente. Mãe, passa a mão de novo só pro pessoal ver. Calma aí. Tá aparecendo nas costas? Isso aí. As costas. Então, eles podem viver em ambientes terrestres ou em ambientes aquáticos. As características apresentadas pelos animais invertebrados as características Onde você tá? Deixa eu te ajudar. são bastante diferentes. Os animais invertebrados não possuem crânio nem coluna vertebral. Eles podem viver em ambientes terrestres ou em ambientes aquáticos. As características apresentadas pelos animais invertebrados são bastante diferentes. Igual a água-viva. É o exemplo de um animal invertebrado que vive em ambiente marinho. Eu vou falar os animais invertebrados. As água-vivas. As estrelas do mar, gente, elas são invertebradas também, porque elas não têm coluna mesmo, porque elas são em formato de estrela, né? Não vai ter mesmo. Não tem osso essa estrela, gente. Eu já peguei uma estrela quando eu fui na praia. Só que ela era redonda, assim. Redondona, né, mãe? Uhum. Ela andou na minha mão. Ai, que Deus. A minhoca também. Gente, quem já teve terra, quem já tem terra, tudo, sabe que quem é jardineiro, tudo, já sabe que existe minhoca, minhoca da terra, que ela nos facilita a entrada da água do ar do solo. Outro animal é o caracol. Gente, vocês acham, o caracol é vertebrado porque ele tem aquela conchona lá. Não. Aquela concha é só a casinha dele. A minha mãe tá olhando pra mim com uma... Ué, eu tô prestando atenção na sua explicação. Que debaixo... Eu sei pensar disso. Que debaixo dessa concha tem o corpo. O caracol. Que ele é invertebrado. Ele rasteja também. Ai, continua. E embaixo dessa concha, ele é invertebrado, ele é igual a minhoca, só que ele é mais... Eu tô com sono já. Ela tá vendo, eu lendo, ela tá com isso, deita aqui na mamãe, deita. É que a gente acorda cedo, né? A gente, eu já acordei 7 horas da manhã. Ela acorda que horas? 5 horas. 5h20. Meu irmão vai
pra escola que horas? Ele sai daqui de 6 horas. Que absurdo. Absurdo, nada. Eu saio daqui 11 horas. Chego lá 1h da tarde. Mentira. Agora esse horário tá bom pra caramba. É sério. É, Eu chego você lá sai 1 hora. Não, você sai daqui 1 hora. Eu saio daqui 1h? 10 pra 1 hora. É, agora tá ótimo esse horário. Vai. Um caracol. É, caracol. É exemplo de invertebrado. Oh! Olha, você tá vendo que os invertebrados é bem mais fácil do que os vertebrados? Os vertebrados têm muito animal. E são divididos em 5 classes, né? Quais são mesmo? Répteis, anfívoros, Anfíboros? peixes, Aves. ave, Mamíferos. mamífero. Outros animais invertebrados, gente, é exoesqueleto. O que é o Lara? O que é exoesqueleto? Lara, o que é exoesqueleto? Lara, o que é exoesqueleto? Lara, exoesqueleto. Deixa eu continuar. Exoesqueleto. 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 Você já pegou isso também, né? Mãe, mas a gente parou nessa página aqui, então a gente viu aquela página lá. Você mentiu pra mim! É nada, você não tinha visto nada aqui. Exoesqueleto. É, por exemplo, gafanhoto. Não, é a cigarra. Cigarra, gente. Lembra que você pegava Sim, a eu casquinha da pego, cigarra? eu pego. Você pegava o exoesqueleto da cigarra. Às vezes eu me confundi e peguei uma cigarra. Por isso sempre pega pela asa, gente. Dependendo, né? Se é Ai, cigarra que Jesus. voa. Ó, gente, aqui a cigarra. Ela troca de pele. Ela é igual que cobra. Deixa o exoesqueleto dela. E o que aqui, ó. Esse processo, Não, só volta lá a falar. O que é exoesqueleto? esse processo é conhecido como Equidise. ou muda. Ele que disse. É mais fácil falar muda, né? Muda. Mas você tem que ir pra na escola, na prova, você vai ter que Equidise. saber os dois. Equidise. Equidise ou muda. E que acontece com esse inseto na sequência das fotos. Outra característica importante de alguns invertebrados é o grande número de pernas. Nossa. Igual o pernilongo, que tem O várias pernas. pernilongo, ele tem quantas pernas? 2? Os insetos possuem 6 pernas e 2 antenas. Sei não, gente. Imagina o quanto pesado que ele é pra voar. Eles são os únicos invertebrados capazes de voar. Mosquito, besouro, formiga e abelha são exemplos de Se a insetos. gente fosse mais leve e tivesse asas, a gente ia conseguir voar, né? Assim, As aranhas possuem 8 pernas. Meu Deus. Elas não possuem antenas e não são capazes de voar. Os camarões possuem 10 pernas e 4 antenas. Eles vivem em ambientes aquáticos. A centopeia possui muitas pernas. Nem sabe fala, contar. Nem fala a quantidade. de Eu vou pernas contar que pra tem. vocês porque... Ah, não precisa contar. Não, mas eu vou Tá contar. acabando. É, mãe, é por causa da... Porque senão a gente vai precisar fazer o... Ai, não vai contar as pernas desse bicho não, porque tem muita perna. 3, 4, 5, As 6... centopeias possuem muitas pernas e 2 antenas. Elas vivem em ambientes terrestres. 19, mais 19... Pensa. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Ela vai contar as 30, pernas da 32, centopeia. Meu Deus. 35, 36, 37, 38, 39, 40 pé. 19 mais 19, 40. Vamos. 9, Ó, 18. pega o seu... Olha aqui. Animais... Isso aqui vai cair na prova, hein? A vaca é animal vertebrado ou invertebrado? Abelha, Invertebrado. sapo, Vertebrado. aranha, Invertebrado. água-viva, Invertebrado. formiga,
Cri, 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 cri. Solta o grilo lá. O que a formiga é? Vertebrado? Invertebrado, é um inseto, né? Invertebrado, velho. Gato. Vertebrado, né, gente? Peixe. Vertebrado. Jacaré. Vertebrado. Caranguejo. Vertebrado. É invertebrado, cara. Já ia errar na prova já. Uma japonesa. Amanhã a gente vai chegar do treino e vamos estudar mais. Jura? Juro. Eu posso fazer... Antes, fazer uma brincadeirinha com você? Só pra pessoal. Bem, Ó, faz assim. Faz assim. Eu vou te mostrar que você tem 11 dedos. 1, 2, pula esses 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. eu não tenho 11 dedos. Tenho 10. Conta, só pra você ver. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso contar de novo? Conta. 1, 2, pula esses 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ela tá contando errado, eu acho. Eu disse que tá certo. Faz em mim, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, não é assim, é igual eu faço pra você. 1, 2, pula esses 3. 3, 4, 5, Não, não vou 7. pular esses 3, não. Não vou pular. Ah, agora confundiu tudo na minha Então cabeça. vai. Então, como... Entendeu? Não, não vou fazer. Vai logo. Então faz do jeito que eu fiz. Faz. Não, faz do jeito que eu fiz. Faz. Então, tá Faz. fazendo. 1, 2. Não, é por esse, não. É por esse daqui, ó. Pelo mindinho. 1. Não, é por esse Eu não tô daqui mesmo. entendendo. É por esse daqui mesmo, é. 1, 2, Olha aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, mentirosa. É assim, ó, gente. Vai. Bom. 1, 2. Pula esses. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, vê se Ah, eu não sei. vê se eu mexo em todos os dedos, ó. 1, 2. Pula esses 3. 4. Pula esses 3. Pula esses 3. 4, 5, 6, 7, 8. Ai, você não contou 3. Contei? Deixa eu ver. Vai. Meu Deus. Não, é rápido. 1, 2, pula esses 3. 4, 5. Deixa eu fazer. Vai. 1, 2, 2, pula 3. 3, 4. Não, mentira. 3. Não. Vai, Deixa eu fazer. Não, vai, faz sim. Vai, deixa eu fazer pra acabar o vídeo, já tá bom. muito longo. 22. Fora o outro. 1, 2. Baixa esses 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Descobri o truque E, gente, dela. por hoje é só. E até o próximo vídeo. Até amanhã, né? Tchau. Fui! Faz assim com a mão, mãe. Aqui.